Olá, queridos, a graça e a paz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube e eu quero dar aqui uma palavra introdutória à sequência que vai seguir a partir dessa palavra nas postagens onde nós vamos compartilhar com vocês as mensagens do 6º Congresso de Mulheres Egito-Israel. No último congresso, que foi em maio, nós fizemos 7 igrejas do Apocalipse Israel. Nós fizemos lives ao vivo e foi uma repercussão maravilhosa. Nós nos alegramos muito por levar vocês com a gente, vocês que não puderam embarcar conosco nessa aventura, levar vocês conosco. Mas as faltas de condições no Egito, de transmissão mesmo, disponibilidade de internet, nos impossibilitou de transmitir ao vivo as palavras. Então, nós optamos por captar as mensagens e disponibilizá-las aqui no YouTube e vamos colocá-las na sequência de mensagens de acordo com o que foram pregadas. Mas antes eu queria compartilhar com vocês um desafio tremendo que nós tivemos no Egito. Aliás, ore pelo Egito, ore pela Igreja do Senhor no mundo árabe. É realmente muito desafiador a liberdade de expressão e do Evangelho nessas nações. Não é novidade para ninguém isso, a gente já sabe há muito tempo como o Evangelho é cerceado em muitas nações do mundo, mas quando a gente vive na própria pele essa experiência, é muito desafiador. Então, no nosso primeiro momento ali no Egito, ficamos hospedados em um hotel, muito bom hotel, e nesse hotel nós fomos cerceados, nós solicitamos salas para que a gente pudesse, dentro desse ambiente fechado, fazermos o nosso culto, adorar, cantar, orar e estudar a palavra, mas não disponibilizaram salas para a gente e também disseram que nós não poderíamos fazer isso nos ambientes abertos do hotel, como por exemplo, refeitório, recepção. Às vezes a gente consegue fazer isso em Israel, por exemplo, a gente tem toda a liberdade de onde a gente caminha, de poder parar, de dar uma palavra, e no Egito não é assim. Então eles realmente falaram que não era permitido. Então a nossa agência que nos leva, né, a Gesher, perguntou se eu podia dar uma palavra sem usar a Bíblia, de avisos, de instruções para as mulheres. E eles falaram, bom, se for instruções para as mulheres, pode dar, desde que não use a Bíblia, desde que não ore, desde que não cante. Puxa, gente, foi tão difícil dar aquela palavra introdutória ali no meio do restaurante do nosso café da manhã. Eles serviram o café da manhã para a gente separado dos outros hóspedes. E a gente teve uma área ali para tomar o café, e ali eu podia dar a palavra, mas eu não podia usar a Bíblia, eu não podia orar, eu não podia cantar. E foi tão difícil, tão difícil. E isso gerou em nós uma empatia, né, pela realidade da igreja fora do Brasil e principalmente no mundo árabe. Ore pelos missionários ali, ore pela igreja que está estabelecida ali. Eles têm uma série de restrições. O Evangelho não pode ser pregado, Bíblias não podem ser dadas de presente. E realmente isso é muito sério. E eu queria trazer aqui a palavra introdutória que eu dei ali. Como eu tinha que falar por códigos, né? Eu não pude entregar toda a palavra, ela teve que ser bem reduzida. Eu falei em 10 minutos e eu queria deixar aqui o que foi programado para deixar no nosso devocional, naquele primeiro dia do hotel. Então, nesse congresso do Sinai a Sião, nós voltamos a revisitar os fundamentos da nossa fé. A gente percebe, gente, claramente que nós estamos vivendo um tempo que demanda a volta às nossas raízes, né, aos fundamentos. Apesar de nós da gente perceber essa necessidade hoje, não é algo novo na história. Desde do seu nascedouro, ali no primeiro século, a igreja já enfrentava dificuldades com falsas doutrinas, o que levava a uma crença equivocada. Então, desde o primeiro século da igreja, ela luta contra o gnosticismo, algo que parece legítimo, mas é falso, algo que destoa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, desde o primeiro século, Deus levantou ali, através dos apóstolos e dos seus discípulos, né, daqueles que foram sendo formados através dos apóstolos,
o confronto às mentiras, apresentando e trazendo à memória a verdade. Então, eu queria nesse primeiro momento refletir com você, será que a gente entende o Evangelho de Jesus Cristo? Será que o Evangelho que a gente está escutando hoje nas nossas igrejas, ele realmente é a verdadeira boa notícia de salvação? O Evangelho significa boa notícia, boa nova. Será que realmente nós temos recebido a boa nova, a salvação pela graça, mediante a fé, não por obras, mas pela graça mediante a fé? Por que Deus deu a lei? Uma vez que ele já saberia que a lei nós não poderíamos cumprir a lei na sua totalidade, mesmo que nos esforçássemos, nós como seres humanos falíveis não conseguiríamos cumprir a lei de Moisés. Será que Deus estava sendo irônico? Será que o Antigo Testamento, por exemplo, continua valendo se agora nós estamos vivendo a nova aliança, a aliança que foi proposta por Jesus? Então, para a gente entender o Evangelho, entender que a narrativa bíblica é uma só, desde Gênesis até Apocalipse, é uma só mensagem, é uma mensagem linear que está falando do Messias de Deus, da salvação pela graça. Mesmo antes da graça se manifestar plenamente em Jesus Cristo, a gente já pode ver a graça de Deus manifesta lá no Éden, né? Então, eu queria trazer para vocês essa reflexão. Nós vamos caminhar falando sobre os fundamentos da fé, nós vamos caminhar falando sobre a essência do real Evangelho, e a gente não pode fazer isso, a gente não pode entender o Evangelho sem voltarmos ao início de todas as coisas. A gente não pode tomar uma parte da Bíblia em detrimento de outra. Uma visão parcial da palavra de Deus não vai nos levar a uma compreensão mais ampla das Escrituras. Então nós precisamos entender as Escrituras Sagradas como um todo, e um todo que tem conexão uma parte com a outra, né? E aí a gente tem que voltar lá no Éden. Mas como assim, Helena? Você vai falar do Éden antes de falar da lei de Moisés, antes de falar da segunda aliança? A gente vai dividir essa caminhada com vocês pelo 6º Congresso em 3 partes, né? De Adão a Moisés, que é um período anterior à lei, de Moisés a Jesus, que é a lei que termina com a primeira, ou é cumprida na primeira vinda de Jesus, e da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda, a plenitude da graça, ok? Então nós vamos dividir essa jornada conversando nessas 3 etapas. E a gente tem que entender, primeiramente, que nós herdamos o pecado de Adão. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus de uma forma maravilhosa, perfeita. Deus sopra no homem, na sua narina, o fôlego de vida e compartilha com o homem a sua própria vida. Então, quando nós fomos formados por Deus, nós fomos feitos de uma maneira elevada. Mas a queda, a desobediência, deforma a vida de Deus em nós. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa assim, puxa vida, mas então o homem e a mulher se percebem nus e eles se vestem, né? Eles se vestem de folhas de figueira, tentando tapar ali, tentando disfarçar ali a sua nudez. E quando Deus chama o homem e a mulher, e eles falam que estavam se escondendo, Deus fala, por que vocês estão se escondendo? E ali é constatada a queda, a desobediência. Eles transgrediram o único mandamento de Deus. A única restrição que Deus colocou é, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas apenas uma árvore vocês não vão comer. E a serpente vem ali com o seu projeto de poder, de autossuficiência e independência para a mulher, que seduz seu marido nessa proposta, e ele topa a parada, e ali ao declínio do nosso estado de criação original. Então, o pecado entra para a nossa essência. E nós somos herdeiros desse pecado. Mas, Helena, isso não é justo. Você se lembra de quando Deus falava, olha, vocês vão gerar, né, segundo os animais, segundo a sua espécie. Os animais geravam segundo a sua espécie. A própria Gênesis usa esse termo, segundo a sua espécie. Da mesma forma, o homem gera segundo a sua espécie. E a sua espécie, então, corrompida, pecaminosa, pela desobediência, né? Então, a gente herda o estado de queda. Mas ali,
mesmo no estado de queda, naquele primeiro momento da queda, a graça de Deus já se manifestou. Então, quando Deus percebe que o homem e a mulher estavam tentando reparar o seu erro da sua própria maneira, como a gente faz até hoje, né, gente? Fazendo vestes para si, Deus então vem e mata um animal, apontando para o primeiro sacrifício, para cobrir os nossos pecados. Então ele mata um animal, tira a pele daquele animal e ele mesmo faz roupas de pele para o homem e para a mulher, da pele daquele animal. Isso já aponta, já fala de uma redenção pelo sacrifício, da redenção não pelas nossas próprias obras, não pelas roupas que a gente constrói, né? Mas por aquilo que o próprio Deus iria fazer. Então, desde o Éden, Deus, por o seu próprio caráter, já revela aquilo que iria estar lá no nosso futuro, a redenção pelo sangue, pelo sacrifício. Então ele mata um animal, a primeira morte que acontece, né, de um animal, ele mata um animal, cobre a nudez do homem e da mulher com aquela pele, com aquele revestimento daquele animal sacrificado, o sangue é derramado. Então, ali, no período anterior à lei, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e o homem escolhe a desobediência. E a queda do homem faz com que seu estado original seja afetado severamente. Adão se desconectou de Deus e, ao invés de reproduzir a natureza divina que recebeu, passou a transmitir sua nova natureza pecaminosa de forma geracional. Aí a gente se lembra do que o salmista falou no Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Às vezes a gente vê o salmista falando isso e a gente pensa que está se referindo ao sexo, que em pecado me concebeu minha mãe, que é por causa do sexo. Gente, não é o sexo que é o pecado original, é a desobediência, é o estado de queda. Claro que depois que o pecado entrou na existência humana, como tudo na vida, o sexo também sofreu a sua alteração, né? Mas Deus criou o sexo, Deus inventou o sexo como um instrumento de geração de vida, de alegria, de prazer entre um homem e uma mulher. E como tudo foi afetado, inclusive o sexo foi afetado por isso. Mas não é sobre o sexo que o salmista está falando aqui. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, porque nós herdamos o pecado original do primeiro homem e da primeira mulher. Então, antes que a gente tivesse feito alguma coisa, já veio no nosso DNA. Por isso que o Senhor disse ao homem e à mulher que eles não deveriam pecar, porque não afetaria apenas a eles, mas ele disse claramente, porque no dia em que dele comerdes, morrereis. Né? Então, como o homem gera segundo a sua espécie, ele gera Caim e Abel já num estado de queda, e o pecado nós herdamos pelo DNA. Mas nós temos boas notícias lá no Novo Testamento, lá em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 5, de 12 a 14, o apóstolo Paulo nos explica o que aconteceu. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todos pecaram, o pecado original. Entretanto, se houve pecado nesse período da história, também houve graça, como eu já disse. A graça já estava presente, não ampliada, né, não ainda amplificada pela manifestação de Cristo, mas como expressão do caráter do próprio Deus. E Paulo diz a Timóteo: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então a gente vê que quando Deus ali cobre aquela nudez do homem e da mulher, ele já está providenciando um novo modelo, um novo padrão, né? Deus também, depois da queda, né, a gente vê o recomeço em Noé, porque o pecado se multiplicou tão grandemente e o Senhor tira Noé e a sua família,
ordena que construíssem uma arca, salva parte da criação ali através dos animais e da própria família de Noé. Mas a gente vê mais uma vez, então Deus errou, Helena. Se Deus já sabia que ia trazer o Cristo, por que Deus permite a arca, a construção da arca, manda Noé construir a arca? Deus fracassou? Deus foi pego de surpresa? Não, absolutamente, gente. Deus deixa bem claro para nós, desde lá das roupas de figueira, depois na arca de Noé, que é uma representação também da graça de Deus, salvando a família de Noé e os animais no meio de uma geração totalmente corrompida e perversa. E a gente vê que imediatamente após, quando Noé recomeça tudo de novo, rapidamente a maldade também se multiplica. Então a gente vê claramente, Deus está deixando muito claro que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Nós não somos capazes de criar uma alternativa para o nosso pecado, nem com as roupas de figueira, nem através do livramento de Deus, através da arca, e mais tarde a gente vê claramente que também nós não somos capazes de nos salvar através da lei. Então, por que Deus deu a lei? Deus deu a lei para nos mostrar o padrão de sua santidade. Deus é santo e importa que nós também sejamos santos, nós também sejamos santificados. E ele então instrui a Moisés, dá a Moisés a lei, entrega a lei, e essa lei, ela coloca um parâmetro entre o bem e o mal, entre o que é aceitável e entre o que é abominável. E ele deixa muito claro que ele é um Deus santo e que importa que os seus seguidores também se santifiquem. Mas mais uma vez, através da lei, onde nós vemos claramente, onde o povo que é tirado do Egito vê claramente a diferença entre o que é puro e o que é impuro, entre o que é elevado num Deus único e entre a contaminação de tantos outros deuses da idolatria do Egito. Quando isso fica bem definido, bem claro, a gente vê também a incapacidade do povo em obedecer às leis de Deus, a incapacidade do povo de salvar a si mesmo. Então, quando Deus traz a lei, isso fica evidenciado, sua justiça, sua santidade, seu poder e majestade e glória, sua misericórdia, porque como nós não éramos capazes de cumprir a lei, ele então envia o seu Cordeiro para saciar em Jesus toda a sede de justiça e para que nós fôssemos reconciliados em Deus. Será, gente, que é isso que a gente está aprendendo? Será que nós entendemos que Deus começa o mundo, o homem peca contra Deus, vem os frutos da desobediência, o primeiro assassinato dentro de uma família, o homem tentando resolver o seu próprio problema, o problema da sua nudez, da consequência do pecado, e Deus mata um animal, há um sacrifício, um derramamento de sangue, e ele cobre com as vestes daquele animal sacrificado. Pouco tempo depois, a morte, ela se prolifera rapidamente, o pecado se prolifera rapidamente. Então Deus reinicia em Noé, faz uma aliança com Noé, instrui a Noé para ele construir uma arca, e dá todas as instruções. O próprio Deus veda a porta da arca e preserva ali toda a família de Noé e aqueles animais. Reinicia em Noé e logo depois toda a maldade se multiplica novamente. Deus então chama Abraão, funda em Abraão um povo de onde ele traria o Messias. Ele faz uma aliança com Abraão. E quando a gente relembra a aliança com Abraão, é tão interessante porque a aliança era feita como? Alguns animais eram sacrificados, mais uma vez o derramamento de sangue. Os animais eram sacrificados, 3 animais de grande e médio porte, 2 animais de pequeno porte, e os animais de grande porte eram cortados ao meio e as partes eram separadas, e as pessoas que participavam dessa aliança passavam entre as partes separadas dos animais sacrificados como um sinal de: eu estou em aliança com você, você está em aliança comigo. Quem de nós descumprir essa aliança, que se faça a ele o que se fez a estes animais. Esses eram os termos da aliança de sangue. E ali Abraão parte os animais e fica esperando Deus vir fazer a parte da aliança que cabia a Deus, e ele começa a espantar as aves de rapina que vinham sobre aquelas carcaças
aquelas carcaças divididas ao meio, a ponto de se cansar, e veio um profundo sono sobre Abraão. E quando Abraão dorme, Deus então passa em forma de um fogareiro no meio das partes separadas. Só Deus passou, dizendo claramente que ele era suficiente para cumprir aquela aliança, mesmo que Abraão não fosse capaz de cumpri-la, mesmo que a humanidade não fosse capaz de cumpri-la, mesmo que aquele povo que estava sendo fundado em Abraão não fosse capaz de cumpri-la. Deus Todo-Poderoso assumiu, tomou sobre si toda a responsabilidade pelo nosso pecado. E ele faz uma aliança com Abraão, e ali, muitos anos antes, ele já diz a Abraão que a descendência dele ia ser numerosa na terra. Deus não está se referindo apenas ao povo judeu. A gente vê claramente que Deus chama o seu Messias do povo que ele fundou através de Abraão, mas ele diz: através de você, Abraão, serão felizes todas as famílias da terra. Então, claramente, a gente vê mais uma vez o Antigo Testamento apontando para aquilo que seria cumprido na nova aliança através de Jesus Cristo, né? Então, ele funda um povo em Abraão, mas também de Abraão vêm os filhos de Ismael, e também, depois, através do Messias de Deus, Jesus Cristo, Deus nos atrai, os gentios, aqueles que não são descendentes nem de Ismael, nem de Isaque, mas que são feitos também a imagem e semelhança de Deus, atraídos, e nos enxertou na videira, que é o seu povo. Então, quando a gente vê todos esses passos no Antigo Testamento, é impossível a gente dizer, gente, que o Antigo Testamento ele não faz parte da palavra de Deus. Vale a gente lembrar que quando Jesus ensinava as Escrituras, ele estava ensinando o Antigo Testamento. Quando ele se referia às Escrituras, ele estava se referindo ao Antigo Testamento, aos profetas, à lei, né, a Torá, então aos livros históricos. Então, quando os discípulos de Jesus falavam das Escrituras sagradas, estavam se referindo ao Antigo Testamento, que já desenhava o modelo da graça, já anunciava a primeira aliança, já estabelecia a lei como um modelo e um padrão do elevado caráter de Deus e de sua justiça e bondade. E ali na nova aliança, Jesus vem, cumpre toda a lei. Sem pecado, ele é imolado como o Cordeiro Santo de Deus, iniciando um novo tempo, uma nova aliança, onde nós somos reconectados com Deus pelo segundo Adão, que é Cristo. Se pelo primeiro Adão nós herdamos a morte, no segundo Adão, Jesus Cristo, nós herdamos a vida. E nós entramos então em um novo padrão, não o padrão da lei, mas sabedores então da graça de Deus, do seu grande amor e da sua elevada justiça, somos santificados. O Espírito Santo nos é outorgado assim que Jesus deixa assunto ao céu. Ele fala: eu vou enviar a vocês aquele que vos convencerá de todas as coisas. E ele envia o Espírito Santo, que nos convence da obra da cruz, que nos convence do amor perfeito de Deus. E ele começa, a partir dessa transformação de mente e de coração, a forjar em nós essa santidade que existe no Cordeiro Imaculado de Deus. Então, muitas vezes a gente escuta que a gente não precisa de fazer mais nada, que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos, e é a pura verdade. Nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Você se lembra desse trecho do Novo Testamento? É pela fé, é pela graça, mediante a fé. O favor que nós não merecíamos foi cumprido em Jesus, nos outorgado em Jesus, e fomos reconciliados com Deus. Mas uma vez reconciliados com Deus, é impossível provarmos dessa nova natureza inaugurada em Cristo Jesus e vivermos em comunhão com as obras antigas, com o pecado, com a voluntária desobediência ao Senhor. É impossível. Então, quando a gente escuta que a graça de Deus nos foi dada, significa que nós recebemos perdão pelos nossos pecados através de Cristo Jesus. E uma vez que compreendemos isso, não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos para as boas obras. O mesmo Espírito que nos apresenta Jesus, que nos mostra Jesus e nos mostra o plano de salvação desde os Gênesis, nos aponta para o final da história, onde Deus irá reinar absoluto ao lado do povo que se rendeu e aceitou esse sacrifício. E aceitar esse sacrifício inclui deixar que o Espírito Santo forme,
Cristo em nós. O apóstolo Paulo mesmo, escrevendo, se não me engano, aos Gálatas, ele fala, eu tenho gemido a favor de vocês, eu tenho orado por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Então, a gente entende que o Espírito de Deus, ele nos foi outorgado não apenas para nos convencer, mas para nos convencer, para nos apresentar a Cristo e para nos santificar. Então nós não vivemos mais na prática das más obras, nós não vivemos mais, mas totalmente conscientes de que toda boa obra é feita em nós pelo poder do Espírito a partir do momento que nós entramos nessa nova jornada de seguirmos a Cristo, de obedecermos a sua palavra. O próprio Jesus disse, eu te dou um novo mandamento, eu cumpri toda a lei, mas agora eu dou para vocês um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E no amor está contido toda a lei. Quem ama não mata, quem ama não adultera, quem ama não mente, quem ama não engana, quem ama não inveja, quem ama não alimenta ciúmes, quem ama não alimenta contendas, quem ama não deflagra comentários mentirosos. Toda a lei se resume no amor de Cristo, e esse amor pode nos levar a um nível de vida mais elevado mesmo, e nos reconciliando com Deus Pai, fazendo-nos voltar a esse relacionamento íntimo com Deus que foi perdido no Éden. Essa é a palavra introdutória do 6º Congresso de Mulheres, e eu espero que através da próxima palavra que foi dada pela missionária Edmeia Williams, e Edmeia é uma mestra, Deus me deu o presente de ter a Edmeia comigo nessa jornada, nesses congressos de mulheres nas terras da Bíblia. Ela traz uma palavra poderosa para nós, e a gente conseguiu, graças a Deus, um ambiente onde a gente teve um pouco mais de liberdade para adorarmos, para cantarmos e para Edmeia pregar com desenvoltura numa igreja evangélica cristã ali no Egito. Então nos foi permitido, o pastor da igreja nos ofereceu, naquele ambiente fechado, nos foi permitido falar a palavra. E Edmeia trouxe uma palavra de ensino para nós e foi maravilhosa, e ela segue na sequência dessa palavra introdutória. E eu oro para que todas as palavras que foram compartilhadas no 6º Congresso de Mulheres em Egito, Israel, sejam edificantes, encorajamento para o seu coração, e faça você reavaliar que tipo de fé a gente tem vivido. Será que a gente também está tentando cozinhar folhas de figueira, ou confiando no nosso próprio poder de santificação? Será que nos sentimos superiores aos outros porque somos cristãos evangélicos? Será que nós temos dependido da nossa própria justiça e nos amparado nisso? Ou temos nos rendido cada vez mais ao Senhor, permitindo que o Espírito Santo, pela sua graça e misericórdia, forge em nós a santidade que há em Cristo Jesus? Que Deus abençoe vocês. Eu oro para que essa palavra tenha deixado seu coração quentinho e com expectativa daquilo que vamos ouvir aí nas palavras que seguem na sequência. Deus abençoe vocês.